Bom dia a todos que já estão comigo nesse momento, que estamos começando a iniciar mais uma hora, mais um tempo, mais uma oportunidade de articulação de saberes dentro de áreas distintas. Queremos te falar que hoje estamos tratando de assuntos relacionados justamente à filosofia do direito, trabalhando questões que constroem uma hermenêutica jurídica. E falando em hermenêutica jurídica, nós estamos propondo e dando a oportunidade de você fazer um curso conosco de hermenêutica filosófica. Nesse curso de hermenêutica filosófica, você vai transitar pelo pensamento, pela proposição, pela proposta, pelas teses de todos os pensadores que trabalharam com a hermenêutica de uma forma direta ou indireta e construíram um elemento e propulsor para o pensar hermenêutico. E aí é que vai entrar filosofia, do direito também, porque é um pensar, se constitui dentro de um pensar hermenêutico, uma filosofia também voltada à sociedade, uma sociologia, porque também tem um pensamento hermenêutico, uma filosofia histórica, porque também tem um pensamento hermenêutico, e aí vamos construindo vários elementos e várias posições e pensamentos que vão tornar um curso oportunizador de ampliar a sua visão filosófica. Então, venha fazer esse curso conosco. O número para você entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp é o 62 981 09 1777. Também quero falar que eu sou conteudista. Trabalho com a construção de conteúdos para instituições e, com isso, eu construo também e auxilio na orientação da construção de monografia, de TCC, artigo, TCC, monografia e tese, como dando orientação, dando uma mentoria dentro dessa construção e também até dando os caminhos para você poder ter um bom desenvolvimento na sua construção textual. E se você precisa, claro, de um texto, e que seja construído um texto enquanto editor, enquanto instituição, entre em contato comigo pelo 62 981 09 1777. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre as origens justnaturalistas da ideia de soberania, tá? Então, vamos dizer assim, a uma forma mais verbal e verbalizando de uma forma mais latinizada e jurídica, a communitas orbis, que seria a comunidade mundial, como sociedade de estados soberanos, dentro de um pensamento até proposto por muitos filósofos, nós vamos ver que a primeira de 3 hipóteses de trabalho que são relativas, inclusive, a aforias que dizem respeito a uma origem justnaturalista, embora sendo elas dentro de tradições diferentes do direito natural, ambas estão relacionadas a dimensões da ideia de soberania, seja de uma soberania interna ou seja de uma soberania externa. Então, nas duas dimensões, a primeira a ser teorizada se torna a soberania externa, aquela em que os historiadores do direito internacional e as suas primeiras formulações vão remontar o nascimento do direito internacional moderno e a doutrina da soberania interna do próprio Bondin e do próprio também Thomas Hobbes. Então, alguns teólogos espanhóis, inclusive espanhóis do século XVI, tá? Eles trabalham com algumas articulações que são importantes desse contexto de soberania
popular e de soberania estatal, como, por exemplo, Francisco Vitória, o Gabriel Vasques Menchanga, o Baltazar Ayala, o Francisco Soares, o Hugo Grotius. Eles vão propor origens a uma exigência de eminência prática, aonde vai se oferecer, nesse sentido da proposta deles, um fundamento jurídico, tá, de uma conquista de um novo mundo. Inclusive, o Francisco de Vitória, ele vai ter um papel proeminente na fundação do direito internacional, dizendo que, e promovendo, inclusive, a partir de uma crítica historiográfica, uma extraordinária proposta de modernidade. Então, Vitória contesta todos os títulos de uma legitimação, tá, inicial, e começa a trabalhar com um cunho privado que vai construir uma ideia de soberania universal do império, e a partir deste propósito é que ele começa também a desenvolver contrastes com o direito comum e com até o próprio sentido aplicativo das Sagradas Escrituras. Então, a esses títulos que são de um contexto ilegítimos, Vitória vai contrapor, considerando que são títulos legítimos de uma conquista. E aí ele vai dizer que uma das primeiras e mais importantes representações da ordem mundial, como constituída dentro de uma communitas orbis, seria a sociedade de rebus plicae, ou seja, de repúblicas. Então, é nesse contexto que os estados soberanos, que são igualmente livres e independentes, se tornam sujeitos extremamente a uma mesma estrutura de direito de pessoas que são internamente constitucionais e que se dão dentro de uma construção. Então, Albérico Gentili e Hugo Grotius trabalham a antiga ideia universalista de uma comunitas medieval aonde é submetido um domínio universal do próprio imperador que rechaça, tá, uma sociedade internacional de estados nacionais que é concebida como sujeitos jurídicos independentes. E essa ideia, inclusive, de se acompanhar e de se promover e de se propor questões relacionadas a uma concepção jurídica dos poderes públicos, ela promove uma antecipação até de uma futura doutrina do Estado dentro de um plano do direito interno e de um plano do direito internacional. E é a partir desse segundo sentido e aspecto que nós vamos ver ocorrer também questões relacionadas à abertura de um enunciar do ius correns, do direito coagente, tá? E a partir desta visão e proposta é que a sociedade, dentro de uma concepção de uma communitas orbis, ela se torna uma sociedade que é alencadora, tá, de uma soberania estatal. E de uma soberania estatal que, por si própria, ela pode ser identificada como uma construtora e uma promovedora de realidades que constituem elementos propulsores para se pensar, inclusive, a legitimação e a conquista dentro de um fornecer de um alicerce que se considera ideológico do caráter e, ao mesmo tempo, até um contexto eurocêntrico, tá?
e um contexto de interesse político e econômico dentro do mundo ocidental. Então, o primeiro direito natural, teorizado, ele se torna um direito de se comunicar, um direito de pensar, de propor até uma visão internacional de direito. E a partir desta análise e desse olhar, é até que vamos poder considerar que surge uma comunhão natural entre os povos, que cada um deles vai ter direitos de entrar em relação com os outros, aí surge o direito internacional, não é? Dentro das relações internacionais, que promovem a concepção de uma ordem jurídica mundial que vai desenvolver uma série de outros direitos das pessoas e dos povos a partir de uma aparente universalização e de uma desmedida de caráter ostensivo, assimétrico, a partir de um ius peregrinante, ou seja, de um direito de viajar e de um detente, ou que seja, de permanecer. Então, portanto, o direito de trânsito, como o da liberdade de mares, que são teorizados de uma maneira bem mais explícita a partir das proposições de Alberto Gentili e de Hugo Grotius, eles se tornam o ius commercium, ou seja, o direito de comércio. E, consequentemente, essa consagração jurídica, ela se torna promovedora de um mercado mundial unificado. E aí, em terceiro lugar, nós vamos ver surgir também o ius occupationis, que seria o direito de ocupação e o direito até de migrar dentro de uma proposição, de uma oportunidade de direitos, aonde surgem os direitos assimétricos e surge também a liberação do direito até de desenvolver a condição de reger os pensamentos e as concepções jurídicas a partir da legitimação de consequências e concepções de sanções que unifiquem o pensar do povo a partir de uma proposta unificadora e que seja harmônica. Então, a ideia de uma sociedade de estados que seja uma ideia de sociedade de estados igualmente soberanos se torna uma oportunidade, inclusive, de se considerar algumas questões que se tornam diferenciais e se tornam também promovedoras de um pensar unificador da sociedade. E aí é a partir disso que vai se construindo toda uma proposta e toda uma articulação. E toda uma articulação. Quer ver? A ideia de uma sociedade, por exemplo, que ela é sujeita a direito e a afirmação de uma série até de direitos naturais, esses estados e a teoria da guerra justa constroem sanções. E essas sanções que são promovedoras no direito natural do Estado, elas promovem uma comunicação a partir do ius communicationis e o ius commerce, que desenvolvem um crescimento da comunicação comercial a partir da divulgação de imagem. E com isso se surge até o direito de imagem. Então, o plano cosmopolita de uma sociedade de estados sujeitos, inclusive ao direito dos povos, é traçado a partir de uma decisão de uma crise em razão da antinomia. E essa ideia de sujeição ao direito, ela parte de um paradigma de uma ambivalência internacionalista de manter viva as imagens opostas mais coexistentes. Então, é a partir dessa doutrina, dessa visão laica eurocêntrica e dessa proposta de mundialização odierna é que vai se construir no direito
a partir de uma soberania estatal e de uma secularização da própria absolutização e das dimensões da soberania. Então, é com essa visão, é com esse olhar, é com essa atenção que vai se propondo certos sentidos implicadores até de uma filosofia política justnaturalista, aonde nós vamos ver dentro até do contexto do transitar histórico do século XVII, surgir, oferecer-se um liame da soberania interna e externa, promovendo vínculos jurídicos supraestatais que promovam processos até de secularização dentro de novos estados nacionais. Então, é com essa proposta, é com esse olhar que é preciso considerar algumas questões que são pertinentes até o olhar jurídico nacional e mundial. E a partir dessa filosofia política é que nós vamos ver também surgir algumas questões implicantes dentro do que o Thomas Hobbes vai defender de ideias de Estado-pessoa e da personalidade do Estado que servem até, inclusive, para oferecer um fim ancorador ao atributo da soberania. Tá? Então, é com isso que vai nascer a metáfora antropomórfica do Estado-pessoa, do homem artificial, do homem dominante, da doutrina justpublicista, da soberania que é associada com a essência e com a alma artificial, a partir até de uma legalidade, de uma convencionalidade que vai se construindo esse pensamento, que vai se construindo essa articulação, que vai se construindo essa oportunidade. E a partir desse monopólio estatal da produção jurídica e da consequência unidade de ordenamento, é que a independência das fontes jurídicas e extras supraestatais são promovidas e condicionadas dentro da imagem de Estado. Então, é uma construção em relação à soberania externa que trabalha com a soberania paritária a partir de uma liberdade que parece ser selvagem, que vai reproduzir uma comunidade internacional de um Estado natural e até de um desregramento, tá? De uma internalidade de uma instituição que ela acaba por negar o superado dentro de uma criação do Estado soberano. E é a partir desta visão e desse olhar que vai se trabalhando alguns sentidos centrais para se compor todo um olhar sobre a soberania do Estado, sobre o justnaturalismo dentro da soberania do Estado e dentro do direito que olhe para o povo, que olhe para as nações a partir do Estado soberano de direito. Você viu o quanto vale e quanto é significativo fazer um curso de hermenêutica jurídica e hermenêutica filosófica. E eu estou te concedendo essa oportunidade. Se inscreva, venha matricular-se. O número do meu WhatsApp, 62 98109 1777. Eu aguardo por você.